Fazendo a selfie com o Isura aqui. Olha só aqui. Primeiro, Universidade Fevale, nosso oferecimento, né? Conhecimento para inovar o mundo, Pepperoni, Pizza e Burger, Sebratel, Global como Internet Gaúcha como você e Locfer Fechadoras. Abraço para o nosso amigo Moacir. Mensagem aqui, ó. Tá VIP esse programa de hoje, hein? Quase 50% da família tá aí. Isso é nepotismo, tecnicamente, São Nelson? Não, voluntariado. Tá bem. É verdade, no caso, claro, né? Com certeza, configura assim. A Giana tá na audiência também, São Nelson. Giana Tarja Cor. E tem gente participando por aí também, né? Tem. Ligando, dando palpite. Põe nessa foto aí, Pedro, vamos matar essa. Seu Antônio Regra não ligou, Pedro. Bom, o seu Antônio Regra não tá na audiência hoje? Olha só a Giana aqui colocando. Tô assistindo, tô véia. Pô, agora já li, Giana. Conheci o Atos brincando de espada na ginástica com uns 4 anos. É isso, Atos? Cara, meus pêsames pra Giana, como é que pode ter sofrido aí... Talvez ela tenha sido... um pouquinho, né, com o arteiro que eu era. Porque olha a história de ginástica, né? Meus pais, eles foram médicos das piscinas de ginástica, nos atiradores também, né? Então, boa parte da minha infância eu passei realmente nesses clubes aí brincando e fazendo muita arte. As histórias que me contam hoje, assim, eu não sei de nada. Não era tu, inclusive, né? Era não, outro, são era outro Atos, né? Mas isso é o que eu lembro de enquanto vocês estão falando de baile de casal, eu tava lá, né? Correndo pelo clube ali e tal. Exato. Então... A brincadeira aqui no intervalo era sobre baile de casal. Tu nunca foi no baile de casal? Cara, eu acho que eu nunca fui numa festa chamada oficialmente baile de casal. Baile da linguiça já foi? Já fui em tipo festa da cuca, festa da linguiça, festa da batata, do morango, essas aí são tradicionais, né? De cada não é muito lugar. diferente, né? Isso aí sim. Tecnicamente só dá um nome diferente para poder fazer 4 ou 5 por ano, só isso, né? É isso? É verdade, é isso aí. É isso E aí, a gente né? vai em todas, né? Não tem, tanto. vai, né? Não? Tu vai em todas, David. Todas de hambúrguer velho eu vou. Pelo menos. Bota a foto aí, Pedro. Vamos matar essa aqui, por favor. Que lugar é esse? Atsbury. Você tem informações privilegiadas aqui, né? Eu não saberia dizer. Tu não reconheceu? Eu não reconheci. David Chu reconheceu? Sim. Sabia da história? Não sei totalmente, né? Já tinha visto essa igrejinha? Já tinha visto. Já tinha visto essa igrejinha, seu Nelson? Sim. A pequenininha? Claro. Na frente? Lembra dela? Lembro. Não é do seu tempo. Eu acho que é. 68 anos. Então... Ela foi fundada em 54, né? Nova. Eu não sei a história dela, mas essa, ou talvez eu estou dizendo, lembro ter visto foto, mas eu sou nascido e criado em Novo Hamburgo há 68 anos atrás. Surcoar. Conheceu essa história aí, senhor? Acompanha a relatoria. Acompanha a relatoria, meu voto acompanha o relatório. Essa foto começou a circular essa semana no grupo Novo Hamburgo Memórias. E a gente já trouxe várias vezes, diversos ângulos, a foto da igrejinha, né? Que já recebia o nome de São Luís Gonzaga, essa igrejinha branquinha. E a gente lembrou que, naquele momento a gente contou essa história, de que ao redor dela foi construída toda a nossa catedral, Basílica São Luís Gonzaga, né? E aí a gente nunca tinha trazido essa foto, eu também não tinha visto. As pessoas disseram, não, tem foto disso. Nunca circulou, nunca recebi, nunca nada. Essa semana apareceu com o nosso deleite lá. Mas a história é essa, então ela passa a ser construída em volta. Na volta. A igreja ficou embaixo, ficou dentro. Tu pode ver que na frente aqui já estava sendo erguida uma das torres, né? Sim. E a igrejinha no meio. E ela foi totalmente fechada com a igrejinha no meio para que não se perdesse a missa. Nossa. Não se perdeu a missa. E as primeiras comunhões foram realizadas, casamentos realizados lá atrás, foi com um piso ainda de cimento. E as entradas eram pelas laterais. Não tinha entrada pela frente porque ainda restavam resquícios da igrejinha no meio. Que história, hein? Uma das lembranças que eu tenho, vou trazer um tom mais cômico aqui, tá? Mas uma das lembranças que eu tenho da igreja de São Luís, de ir na missa com o pai domingo de manhã, e aquele senhor que estacionava a direção dele encostado na árvore. Lembra? Ele ia em toda a missa, ele chegava caminhando com uma direção, um volante de carro, daí tinha uma história que ele era motorista e que ele teve um trauma, né? Um trauma, tudo. E me marcou muito uma vez que nós saímos da missa, 11 horas, 10 horas da manhã, tinham roubado a direção dele. E parou a cidade para descobrir quem tinha roubado a direção. Era um volante dele, de Atos. Ele chegava dirigindo, ele andava na rua, vocês não devem lembrar disso. Ele caminhava na rua, ele parava na sinaleira, ali na Joaquim Nabuco. Ele caminhava com uma direção como se estivesse dirigindo. Ele fazia com a mão que ele ia dobrar de um lado para o outro. Motorista de ônibus que ele era. De ônibus de um
marcante isso. Ele tinha uma direçãozona enorme e ele ia na igreja, ele encostava numa árvore na frente, daquelas árvores que tem ali na Joaquim Nabuco, e ia pra missa e um dia ele saiu e tinham sumido com a direção dele. Uma maldade, e isso me marcou muito, assim, marcou da minha infância. Claro, uma série de coisas que não lembrava, do Padre Américo, de tudo isso, mas me marcou aquele senhor da direção. Não me lembro o nome dele, não me lembro nada, mas vale resgatar. Eu não lembro o nome dele. Uma das figuras emblemáticas de Novo Hamburgo. Se alguém lembrar, manda pra nós tipo aqui. O Guará, que tinha no bairro Guarani. Macuco. O Macuco. Também. A Xuxa, o Pepe, que dançava no calçadão domingo. Este foi sábado de morto manhã. no trânsito, né, senhor? O Pepe? Não, este motorista, É. eu não me lembro o nome dele também. Ele ficava com um guidãozão. Uma direção. Eu lembro nós ir no sábado de manhã no centro e a Xuxa e o Pepe dançando ali no calçadão. Né? Logo que foi inaugurado o calçadão, acho que foi década de 80, né? Isso. Mas enfim, muito bom esse momento histórico. E eu tive a oportunidade, quando fui professor do Ateliê Livre, durante 3 anos eu lecionei no Ateliê Livre, na Escola de Música, que hoje é a Escola Carlão, e trabalhei com o Carlão, inclusive, ali. E descia muitas vezes no arquivo ali, que fica no 3º andar, para ver as fotografias e os jornais antigos, porque é realmente... É demais, né? É demais mesmo. Quem tem condições de ir ali conhecer o acervo de fotografias que a Secretaria de Cultura tem. Hoje cuidado pelo Paulo Daniel, né? Constantemente está Sim. com a gente aqui nesse Tem espaço. o Guido também que participa. Semana passada eu tive a oportunidade de conhecer o Guido indo para um evento, um seminário de turismo sobre o Bicentenário Brasil-Alemanha. E é impressionante a quantidade de coisas que a gente tem em Novo Hamburgo. Tu estava falando da Fevale antes, né, anunciando. A Fevale com um evento de mercado de trabalho trouxe o José Renato, ex-sócio GetNet, um dos caras que fez essa grande empresa ser vendida para o Santander. Levou o projeto do seu Ernesto Correia, Exatamente. Eu gosto muito de usar o exemplo dele de empreendedorismo, né? Porque hoje se investe muito em coisas que não geram riquezas de verdade, né? Quando muitas vezes tu tem uma grande ideia dentro de uma universidade, ou mesmo fora dela, o José Renato já era vivenciado em bancos, né? Mas quando levou a ideia para o Ernesto Correia, era uma ideia, né? E se tornou uma empresa daqui, do Vale, vendida por mais de R$1 bilhão. para o Santander. Exatamente. E que também criou uma nova forma de fazer negócios, né? Abriu caminho para outras tantas dessas maquininhas que vieram depois. Né? Eu lembro que começou muito com os cartões de carregar celular, né? De recarga celular, mas ele já preparava aquele momento que ia ser um... e a grande questão era por que tu precisava de 2 máquinas, uma para cada bandeira, e ele não conseguia entender isso e levou a ideia, não, a gente precisa fazer uma máquina que aceite todas as bandeiras, que carregue cartão, que carregue combustível, enfim, e se tornou toda essa potência. Aqui, ó, quem sabe, seu Nelson. Não, eu perguntei para ele se ele lembra, era o Louquinho do Guidão. Não sei se era esse o meu apelido. Eu não sei o nome dele. Mas esse é o genérico. O Copete disse que era o Louquinho do Guidão. Mas o Copete entrou, na verdade, aqui para contar a história das pedras da igreja. As pedras dessa igreja estão na igreja da Rondônia, Nossa Senhora das Graças. Eles usaram a pedra que foi demolida da nossa antiga Catedral de São Luís para construir aí essa nova igreja. Falar em pedras, tu sabias que dentro do Clima Atiradores existe um monumento com uma pedra para cada ano do clube? Não. De ano em ano, de pedra em pedra, é uma história de todos nós. É um monumento, um recanto de reflexão, muito bonito. Tem uma cruz de madeira, deve ter uns 5 metros de altura, só a cruz. E esse muro, ele está construído em forma de semicírculo, e com pedras dessa pedra grés, e a cada aniversário do clube comemorado se faz um culto ecumênico e é colocada uma pedra marcando aquele aniversário. Bem interessante. Será colocada agora a 70ª, 24ª pedra. Né? De ano em ano, de pedra em pedra, uma história de todos nós. Tá lá? No meio do mato. Ali Cima? mais no alto pro lado de quem vai pro Tá departamento de passando tiro. do lado das piscinas, indo lá para cima, à esquerda. Tu sobe reto, em vez de tu pegar a esquerda, passando entre o lago e as piscinas, tu segue como quem vai por trás do lago, né, em direção ao tiro e bicicross, à esquerda ali, fica escondido no meio. Nos bons tempos, vamos dizer, que estão retomando agora, era comum tu passar por lá e encontrar pessoas lendo, refletindo, é um recanto de reflexão, né? Bom.
Foi, É um bosque, sim, foi bem bonito, concebido fecha pra assim, um isso. bosque, uma paineira. Seu Hugo, seu Nelson. Hugo Almocrindes, um presidente que não merece a foto no quadro de fotos dos presidentes. Merece uma estátua no meio do clube. Carregou quase sozinho. 6 anos, 6 anos. Ele falou. Sim, vai arrumar a guerra com o seu Crinza, né? Não, a gente já Não. trouxe ele várias vezes aqui. Ele Hugo é contou uma do pessoa drama dizendo com a fantástica, gente, vamos lá, peguem junto aqui, vamos seguir Fantástico. junto. Ele carregou muitos anos Sim, nos ombros. nos ombros. Quando aconteceu numa das eleições lá, apareceu um candidato que ninguém conhecia, e aí perguntamos para ele, né? Eu sou coordenador do Conselho Consultivo, Conselho de Ex-Presidentes. Aí perguntamos qual é teus planos. Amanhã eu passo uma corrente no cadeado, com cadeado no portão, então aí nós vamos ver o que nós vamos fazer. E aí naquela noite pedimos a interrupção da reunião para seguir uma semana depois e formamos um colegiado. Eu fazia parte daquele colegiado. Durante 2 anos e meio, mais ou menos, nós tocamos o clube entre 5 pessoas, cada um dentro de uma área. E daí o Hugo assumiu como presidente e tocou durante 6 anos. Né? E agora ele entregou para a Sabrina, então, vamos dizer assim, com treino trilho, sabe? Por isso que eu sempre digo nas reuniões de conselho e tudo, eu digo, o Hugo é um cara que não merece a foto ali, nós temos que fazer uma estátua para ele no meio do clube, né? Ele é um cara incansável. Hoje ele está meio que descansando. Boa noite, Rodrigo. O motorista do Guidão vinha até Estância Velha. Teve um ano de eleição aqui que ele veio para fazer carreata. Essa história é verdadeira? Obrigado pela tua participação aqui, do Bauerman. Fiquei em dúvida se essa brincadeira era séria, porque a história é ótima, né? Sendo brincadeira ou não, é muito boa. Não vi falar da sede do Marcílio Dias, que foi feito. Foi falado sim, Copete. O seu Nelson está explicando que amanhã à noite vai ter um desfecho aí para essa história. Está bem próximo do fim, mas que com certeza não volta para o clube. Não vai assumir isso, que é inviável nos dias de hoje. Hoje em dia não tem como, né, Rodrigo? Gostei da nossa foto aqui, nossa selfie, tá aí, ó. Daniela Maciel pedindo para mandar um beijo. Daniela. O Rafael Borges mandando um abraço, dizendo que time. A Denise dizendo muito show o programa. Um abraço pro David e o Maroni Hertal, timaço. Vamos falar um pouquinho aqui com quem está um pouco murcho, né, na história do baile. Depois a gente começou a falar de coisas velhas. Só de cara, eu tava aqui tava lembrando, sabe quando passa a infância inteira na mente, assim? Tava me recordando em Alfa aqui, cara, eu correndo pela Tiradores, eu correndo pela ginástica. Brincando de espada na ginástica, minha irmã disse, correndo com uma espada. Então ele tava vivenciando o RPG. Ele estava vivenciando o RPG e nem um homem à frente do seu tempo, um visionário. Depende do que eu arranjava em cada clube, né, cara? Assim, às vezes me dava umas ferramentas diferentes para brincar. Tem umas histórias com martelo, outras coisas aí que já ficaram mais complicadas. Era o Thor, não era o Thor com martelo? Claro, pode ser, né? Quebrando alguma coisa. Olha, o nome Atos já é propício para RPG, vamos combinar, né? Já não é um nome, não é João, não é Pedro. Atos pode ser. Começa aí não, mas bom conhecer essas histórias, saber isso aí tudo, né? Dos mosquiteiros? Olha, é fã do Alexandre Dumas, tem uma montanha na Grécia que, se não me engano, foi um vulcão também, se tornou um Monte Athos, e o mosquiteiro é inspirado pelo nome dessa montanha. Né? Então, talvez eu... Vocês têm a mesma... É um vulcão, então, é isso? É uma montanha, é um Monte Athos, tinha um vilarejo e tal, até no pé. E aí, agora, mosquiteiro, e depois, né, sou o próximo aí. O que acontece amanhã lá no NAP? O NAP, o Núcleo de Atendimento Psicológico, né? Amanhã, quarta-feira, dia 25, né? A partir das 7h30 vai ter um papo lá bem bacana, onde eu vou estar falando aí sobre os livros interativos, sobre a questão da educação, sobre o aprender brincando, né? E vou tentar levar esse pessoal que vai estar presente lá numa jornada épica aí pelo mundo das palavras, né? Tentar transformar e mostrar como leitores também podem se transformar nos personagens dos livros. Como leitor pode se transformar no seu herói, ser o seu próprio herói. E não simplesmente acompanhar aquele personagem que muitas vezes a gente está lendo ali e a gente pensa, poxa, cara, não faz isso, não entra aí, não faz tal coisa, a gente não tem o que fazer para mudar, né? E nos livros interativos a ideia é um pouco diferente, né? Que no RPG que o Davi também, né, já trouxe pra gente aí, Só né? que eu era muito ruim nos dados.
Ali Eu dá um sempre azar morria também, né? cedo, né? Não, a gente tem que contar com um pouco de sorte Passava também, né? aventura sem um braço. Umas coisas assim. Mas é que é legal, olha só, aí a gente depende da sorte na questão do jogo, né? Mas quando a gente trabalha na área de educação, trazendo esse jogo, né, pra escola, digamos assim, a gente substitui a sorte pelo aprendizado. Claro. Sabe? Então, ao invés de rolar um dado, por exemplo, para deixar os números e a sorte determinar o que acontece, a gente pode trabalhar de uma forma onde os jogadores, os heróis, eles vão acabar vencendo os desafios, respondendo questões, trabalhando conteúdo de sala de aula, dialogando com o professor, fazendo trabalhos, né? E tudo isso motivado pela experiência do lúdico, né? Então ele está ali como o seu personagem, né? Ele é o próprio herói e ele está vivendo um mundo de fantasia, um mundo de aventuras, onde ele vai decidir que caminhos ele vai seguir, que desafios ele vai enfrentar, só que para vencer esses desafios, ele também vai colocar, vai externar, digamos assim, praticar aquilo que ele aprende em sala de aula. E essa é a grande proposta, né? Por isso, justamente, é o aprender brincando. Os livros estão sendo usados, os livros interativos, em sala de aula? Eles podem ser usados também em sala de aula dentro das disciplinas, né? Os livros que eu faço, eles são assim, são de entretenimento, eles não têm conteúdo didático dentro dos livros, mas eles são uma ferramenta que te trazem uma proposta de como tu usar esse material dentro da sala de aula também, não só na parte de entretenimento e para trazer uma nova opção de leitura, né, uma sedutora opção de leitura, digamos assim, para a criança que tem aquela vontade de jogar, de se divertir e que muitas vezes a gente vê, e poxa, tem gente que é criada desde cedo já habituado à leitura, né, os pais motivam, os pais trazem opções, mas tem gente que às vezes não tem essa oportunidade também ou acaba crescendo num meio onde às vezes até tem demais, digamos assim, e esquece um pouco essa parte da leitura, porque tem tantas outras ofertas que competem com isso, e para a criança, tudo que é colorido, faz barulho, é piscante, sabe? Seduz um pouco mais, né? Então a leitura, se não começar cedo, depois acaba se tornando um pária, digamos assim, né? Então... A nossa geração leu muito mais gibi, né, isso, David? Vocês pegaram um pouco do livro escrito também, ou ainda estão... Eu tenho bastante dificuldade assim, de ler romances muito longos. Eu tenho até hoje guardado uma cópia do Marcelo Marmelo Martelo, adorava, nossa. que foi um dos primeiros livros assim que eu tive a oportunidade de ter acesso. Menino Maluquinho, se eu não me engano. E depois eu gostava de uma série chamada Para Gostar de Ler, Nossa, que era uma série de vários livrinhos com várias histórias. Isso. Coleção Vagalume, né? Para Gostar de Ler era mais contos e poesias, eu acho, e crônicas também. Isso na rede municipal, principalmente. Me remete muito a Nilo Peçanha aqui, minha primeira escola da rede municipal. Quando eu conto, pouca gente acredita, mas quando eu chegava com 6 anos ali de São Jacó, da primeira série, eu gostava de acompanhar a cotação do dólar, do ouro e a inflação. O David Chu aí é alemão. E a minha coleção de comandos em ação, com 11 anos, eu vendi ela e faturei uma grana, juntei com a grana da comunhão e empreendedorismo, vou comprar um videogame. A gente tem que botar em ações, cara. Dá pra se dizer que o David teve uma infância florida? Teve. Não, e tipo... Qual foi o videogame? Depende. Né? Master System, depois eu vendi ele, juntei mais uma grana, minha mãe me dava um dinheirinho pra sair com a namorada, eu comprava um X, guardava o resto, comprei uma bike. No Arduino, provavelmente. Não, lá em Porto Alegre. Tá, mas tu não teve antes disso o Odyssey, o Atari? O David é mais jovem que nós, tá? O Caju lá da Arduino, né? Enfim, vivia lá. E a minha infância foi muito vivida com bicicleta, skate, a linha Burgo Velho. Flores, né? Diz uma funcionária que até hoje ainda trabalha de vez em quando na decoração, que eu já era chato desde piá, que eu ficava do lado perguntando: quantas rosas tu vai usar nesse buquê? Quantas vezes? Fazia o pré-curso. Já queria fazer ficha técnica do produto, né? Então eles davam graças a Deus quando eu saía de skate, de bicicleta e voltava para tomar um todinho, né? Não passava até as 11 horas da noite fora de casa, né? Cara, deixa eu perguntar uma coisa dessa época. A gente está falando de leitura hoje, mas eu vejo que assim, um pouco mais atrás, há alguns anos, a gente não tinha tanto acesso como a gente tem hoje, sabe? Eu penso, poxa, que essa cultura da leitura hoje, a gente está dando mais atenção para isso e que a gente tem muita ferramenta para encontrar isso. Através da internet especialmente, e por isso a gente falou antes, olha, de não pegar e tentar combater para uma coisa, sabe, deixar uma coisa de lado e só focar na outra, mas usar isso como um aliado, sabe? Porque eu vejo que
há tempos atrás, a leitura não tinha, a pessoa não tinha acesso à leitura. Tinha que ir numa biblioteca pública, né? Porque os pais daqui a pouco não tinham condições de trazer livro para casa, ou acabavam comprando outras coisas, porque tinha uma enciclopédia, às vezes, que também não era tão gostoso assim de iniciar uma leitura com um assunto mais informativo, mais técnico, digamos assim. E eu queria saber de vocês, como é que vocês veem isso hoje? Hoje as pessoas estão lendo mais, estão lendo menos? Eu acho que pela quantidade de lançamentos nunca se leu tanto, na verdade, no Brasil. Mas ainda é muito pouco. Né? Sim, não, ainda não é hábito, muito pouco, né? Mas isso é uma visão, tipo, exatamente, eu penso isso também, que a coisa está melhorando, entendeu? E que cabe a gente agora, nessa boa fase, digamos assim, aproveitar, sabe? Aproveitar e usar os recursos e essas ferramentas todas que a gente tem à mão hoje para alavancar ainda mais. Eu posso falar por experiência de uma situação que nós temos da Prateleira Cultural, que é um projeto que eu fiz via gabinete, que não é identificado como gabinete, e que aqui no Bairro Ideal ele tem aqui no Mercado Tapes e também lá no Mercado das Frutas. Frutos da Terra. Frutos da Terra. Que são umas prateleiras que ficam com livros à disposição e ele diz assim, ó, vá onde a leitura te levar. A pessoa pode pegar o livro, trocar por outro, levar embora, levar para casa. Nesses 3 anos de projeto, cerca de 350 livros, eu calculo, né? Eu acho que mais. Foram consumidos, doados pela Biblioteca do Grêmio Atiradores, que ficava na sede social. Doados, e que o pai faz o trabalho de abastecer, então eles ficam em 2 pontos aqui no Bairro Ideal, que eu num outro momento, na outra antiga administração, propus, e o secretário de Cultura, então, ele disse que era um desrespeito doar os livros. A minha ideia era botar no paradão, nas sextas-feiras de tarde, para que as pessoas pudessem retirar os livros, trazer de volta, leva para casa, se quiser trazer de volta. Sim. A intenção era que o livro não ficasse guardado numa caixa. Quem era o secretário? Eu não gostaria de citar, né? Mas era na administração anterior do Carlinhos. Então. Isso, exato, né? E houve uma situação assim que eu não identifiquei como gabinete. Na verdade, o único logotipo que aparece é do Grêmio Atiradores, porque foi quem doou os livros, né? E pretendo, então, resgatar novamente essa ideia de ter em vários pontos da cidade, a gente coloca nas portas de mercado, porque o mercado pode retirar e colocar durante o dia, então tem sempre um movimento das pessoas. Então, acredito... Destacando o rolezinho também, né? Destacando o rolezinho, que são das geladeiras, as geladeiotecas, né? Geladotecas, né? Isso. Então, existe o acesso hoje, porque tem pessoas que querem ler e não têm condições de comprar livro, né? Acho que é indispensável destacar também o trabalho da Renate. A Renate Giegel. E é impressionante, eu não quero falar um número que vai ser bobagem, mas a última vez que eu vi ela recolhendo doações lá na Companhia das Cópias, ela tem... de cabeça, quantos livros ela já recolheu, quantas vezes ela já foi no estabelecimento buscar, tem tudo levantado como indicador. Ou seja, existe o acesso ao livro, né? A pessoa que procurar, que tiver interesse, ela tem acesso ao livro sem precisar gastar 80, 100 reais numa edição, né? Na compra de um livro. São e outra coisa que eu vejo, né? Claro. Que eu vi uma tentativa, mas eu acho que o e-book não pegou, né? Eu acho que não é tão gostoso ainda quanto tu ter o livro físico, né? Isso aí também é uma coisa de nós, nostálgico. Eu sou por exemplo, que me acostumei a comprar CD, comprar LP. Diferente de hoje que a galera baixa a música e depois deleta. E a música de hoje paga um preço por isso, ela se torna efêmera. Quantas vezes eu comprei um disco de uma banda tipo Titãs por causa de uma música e tu acabou tendo o disco guardado até hoje e tu acaba acompanhando todo o trabalho. Hoje em dia o cara baixa uma música da dupla sertaneja, escuta 2 semanas, deleta a música e aquilo se perdeu. Deleta a dupla sertaneja junto. Carlos Fonseca, nossa catedral, beleza, a gente matou essa charada juntos aí, Carlos. Denise Dutra, muito bom relembrar a história do Atiradores. Vélez Bardelotto, boa noite a todos, beijo Vera. Carlos Fink, esse senhor do Guidon morava em São Leopoldo, andava por todo o vale, não sei o nome. Heriberto Wagner, o Beto, abraço Rodrigues, estou em Santiago, abraço Santiago aí Beto. Carlos Fink, para falar em bailes, boates do Atiradores, é bom chamar o Lauro. Não deixava os namorados se beijarem. Lauro é isso mesmo? Tinha. O Lauro foi o pioneiro, né? Pioneiro. Mas era outra época, né, Rodrigo? Da moral dos bons costumes. Era outra época, né? Carlos Lopes, na audiência, cadê o Pedroso? Cadê o Pedroso? Faz tempo que não aparece por aqui, né, Carlos? O Edu Bauerman está dizendo verdade verdadeira, lembrando que, sim, o nosso do Guidon lá ia para participar da carreata nas eleições de Estância Velha, história maravilhosa aqui. Vamos para o nosso ponto final, David Chu. Vou deixar um abraço pro Pedroso. Tá bom, um abraço Pedroso.
Vamos reforçar o convite para amanhã, Eu vou convidar então. o pessoal para amanhã, né? Professores aí da rede municipal, da rede estadual, pessoal que puder vir de longe também. Vou ficar muito feliz de recebê-los amanhã no Núcleo de Atendimento Psicológico aqui em Novo Hamburgo. A entrada é franca, as vagas são limitadas, mas pode fazer a reserva. Tem o telefone de contato lá do NAP, que é o 3035-3606. E às 7h30 da noite vou estar aguardando todos vocês aí para uma grande aventura lá. Frederico Link pertinho. Né? É na Frederico Link ali, o número é 1170. Uma bela estrutura que o NAP tem para isso. E eu fico feliz de ver esse projeto que o Atos vinha há muito tempo batalhando para conseguir levar esse trabalho dele, né? Me deu uma cópia, inclusive, do Viver ou Morrer, correto, né? E há muito tempo e fico feliz de ver Já que... é patrono de Feira do Livro, tá, Heitor? Sim. Quero ver tu nessa aí agora. Eu vou mandar uma foto minha de patrão da Feira do Livro, quando eu tinha 15 anos com o Assis Brasil, aqui em Novo Hamburgo, preciso botar na tela ali. A dica já foi dada hoje, né? Manda mesmo. Seu Nelson, obrigado pela presença. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, me senti muito agradecido por estar aqui com vocês e deixar um abraço para minha esposa, Beijo para Dona Solange. para dona Solange, Tá na audiência. e para os Obrigado, meus querido. 4 netos, que esses foguetes são a razão da minha energia. Tá? Muito obrigado. Heitor Cor, hoje não é de político, Heitor. É tchau para ti. O Agradecer, Carinho está lá te esperando. agradecer teu a ponto oportunidade, final. agradecer o convite aqui de estar aqui. É muito prazer fazer parte dessa Heitor, bancada. Deixa eu volta fechar minha mais câmera. vezes esse ano para a gente falar de Novo Hamburgo e da política como um todo. Com certeza. Então tá, marcado, combinado. Já está feita a promessa. A gente fica por aqui. E não é de política, é promessa de... A gente fica por aqui aguardando e torcendo por um pronto estabelecimento do vereador Felipe Cumbral, que sofreu esse acidente no dia de ontem. Vem aí o nosso amigo Canizio Idolvine e o Vale a Pena. A gente volta amanhã a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Até lá.